essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus pelos livramentos na nossa vida. Muitas vezes a gente não reconhece a ação de Deus na nossa vida, a gente não vê a mão de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos materialistas, nós gostamos de acreditar naquilo que a gente pega. E você precisa de cair no poço para aí acontecer um milagre de você sair do poço, aí você fala, Deus me ajudou. Mas não pense assim, porque Deus cuida da gente 24 horas por dia. Quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem um projeto para a nossa vida, porque Deus escolhe, irmãos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que é Deus que escolhe. Inclusive, há muito questionamento sobre isso. Muitas pessoas querem questionar Deus. Por que então escolheu você e não escolheu outro? Por que tanta criancinha morre? Entendeu? Eles querem questionar o projeto de Deus. Não querem fazer a vontade de Deus, mas querem questionar sempre o projeto de Deus. Mas Deus é onisciente, tem ciência de tudo, é onipresente, está presente em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? E é onipotente, tem todo o poder. O poder de Deus é sem medidas. Não dá para você calcular o poder de Deus. E não fique limitando o poder de Deus. A maioria dos crentes tem essa coisa de ainda está admirado com os milagres de Deus. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você crê ou você não crê. O livro de Hebreus deixa claro. É necessário que aquele que crê, creia que Deus existe. As pessoas falam de Deus, mas falam de um Deus inexistente, que elas não querem ter relacionamento com Ele, e que Ele só tem serventia se por um acaso Ele realmente vê que Ele fez um milagre. Não é? A gente vê isso já no Êxodo. Você lê o livro de Êxodo, Deuteronômio, é muito importante que você vê ali o relacionamento pessoal e individual daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para participarem daquele projeto de ser tirado da escravidão e ir para a liberdade, prosperidade, junto com Deus. Deus andava com eles de dia e de noite. E você vê ali o relacionamento individual deles com Deus, e hoje continua do mesmo jeito. O homem querendo se relacionar com o seu próprio Deus, o Deus que ele cria, não com Deus que já é criado, o Deus que já existe. E aí o que acontece? Você fica limitando o poder de Deus. E você fica impondo regras, as suas regras. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus. Dá para entender esse versículo, irmãos? Dá para entender esse versículo? É matemático, é simples. O próprio Deus diz que somos vasos de barro. Nosso poder é nenhum, zero. E o cristão vive a cada dia pela bênção de Deus, protegido, guardado por Deus. Nem por isso você vai deixar de morrer, nem por isso você vai deixar, às vezes, de passar pelo deserto, ou pelas águas, ou pelo fogo. Mas o verdadeiro cristão não questiona Deus. Porque a fé tem que ser acima de tudo isso. Ou você crê ou não crê. Cristão não pode viver em cima de muro.
Por isso que diz, é necessário, ou seja, necessidade é uma coisa urgente, é uma coisa inevitável, é uma coisa importantíssima, que aquele que crê, creia que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o amam. Você ama a Deus? É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai cuidar da sua vida, é Ele que vai cuidar do seu futuro. Muitas vezes até você pode não conseguir realizar os sonhos que você tem como homem, porque Deus te ama. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os pensamentos de Deus sempre serão melhores para você, mesmo que você ache que Deus não está te ajudando, porque você quer ir pelo caminho do seu pensamento. E às vezes Deus, para fazer com que você seja melhor, para fazer com que você vença as suas fraquezas, as suas tolices, a sua cegueira, a sua ignorância, às vezes Deus deixa você passar pelos caminhos dele, que às vezes é o caminho do deserto, o caminho da água, o caminho do fogo. Não é? Nós vemos aí Daniel entrando na cova do leão. Não é? Se Daniel não tivesse uma fé genuína em Deus, ele com certeza ia fazer de tudo para não entrar naquela cova. Ia ficar lá desesperado, chorando, não é? Nós vimos Deus deixando Sadraque, Mesaque e Abidnego entrar em uma fornalha ardente. E eles não temeram, porque eles acreditavam naquilo que você tem dificuldade para acreditar. Eles acreditavam em Deus de verdade. Eles acreditavam no projeto de Deus, ainda que essa fornalha faça de mim carvão e cinza. Eu vou sair daqui ressuscitado, vou sair daqui vivo. Com Deus, eu entro na fornalha, o meu corpo é queimado, incinerado, e eu saio vivo para a vida eterna. Sem Deus, acreditando só no projeto do homem, me curvando perante o homem e negando a Deus, o meu corpo não será queimado, mas apodrecerá na terra e ali será o meu fim. Essa conta é simples, irmãos. Essa conta é simples. Você tem que aprender isso, que o relacionamento com Deus, ele é individual, é uma decisão que você toma a cada dia. As pessoas estão preocupadas com santidade, mas a santidade dos outros. Estão preocupados com a vida dos outros, com aquilo que os outros falam, com aquilo que os outros fazem, com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros cantam, com aquilo que os outros ouvem. Você tem que preocupar com a sua própria vida. Se você tem que se preocupar com o teu relacionamento com Deus, como que você está caminhando, se você está subindo a escada, subindo os degraus, ou se você está descendo. Jacó viu que há uma escada que vai daqui para o céu. Os anjos subiam e desciam essa escada. Nós somos chamados para subir uma escada, cada dia mais chegar perto do céu. Somos chamados para nos convertermos todos os dias, para evoluirmos como pessoas. Nós. Essa guerra ela é individual. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma profecia. Por que ele está falando? Por que isso aqui é uma profecia? Está dizendo aqui, olha, nos últimos dias, está falando no tempo dele não, está falando lá na frente. E hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo isso. Qualquer pessoa que conhece a história ou que é mais velha um pouco, se ela voltar no Brasil, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, você vai ver que o relacionamento entre as pessoas era muito diferente. As pessoas respeitavam pai e mãe, né? As pessoas eram mais confiáveis, né? Os negócios eram feitos no fio do bigode, na confiança. E olha o que está acontecendo hoje. Nós vemos uma onda aí no mundo de negação de Deus, a negação da família, a negação do respeito ao indivíduo, não é? É o que nós estamos vendo no mundo aí. Nós estamos no século XXI, irmãos, numa era que tem celular, televisão, satélite, luz elétrica, e o homem continua sonhando ainda em escravizar toda a humanidade. É o que está acontecendo. E as pessoas estão achando isso normal. Porque essas pessoas, elas estão descritas aqui, ó, são amantes de si mesmos, não estão preocupadas com você, com a sua família, nem com a família deles. Eles não se preocupam nem com a família deles. Avarentos, ou seja, não há dinheiro que resolva o problema da pessoa, porque ela é avarenta. Presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha o que se tem blasfemado da Bíblia, da religião, o que se tem blasfemado de Deus. Não existe mais pudor, não existe mais decência. Desobedientes a pais e mães. Qualquer criança hoje, homem ou mulher, fez 12 anos, o pai e a mãe para eles é idiota, é bobo, é macaqueiro, é tolo. Os filhos não têm nenhum respeito mais pelos pais. Eu me lembro, eu nasci outro dia, mas eu chamava meu pai de senhor, minha mãe de senhora, meu avô de senhor. Existia respeito. Hoje, os filhos já olham para você achando que você é um idiota. Tudo que você fizer, eles acham que você não sabe fazer, não sabe fazer nada. Eles é que sabem. Entendeu? E ainda diz aqui, ó, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. São pessoas que não adianta você pregar para elas que elas não mudam. Não é? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E olha aqui, o que você vê de gente mentiroso, falso, fingindo que é bonzinho, que é caridoso, é o que mais tem, não é? Tudo fingindo que faz caridade, é ONG daqui, é ONG de lá, entendeu? É jantar beneficente, é tudo fingindo que é bonzinho, que é santo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vários desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.
Ou seja, isso é uma matemática clara, né, irmãos? Todo aquele que anda contrário a Deus, contrário ao projeto de Deus, ele não tem futuro. Por isso que no mundo todo as cadeias estão cheias. A pessoa faz coisa errada e não adianta, porque o jovem está vendo o outro fazendo coisa errada e vai ser preso, ele vai lá e faz coisa errada também, vai ser preso também. Entendeu? São pessoas que não têm conserto, não querem se consertar. Né? E como diz aqui, né? Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem pessoas que ficam 20, 30 anos na igreja, ouvindo a palavra, muitas vezes servindo a igreja, e não aceita a verdade. Isso é uma prova, por exemplo, disso. O apóstolo Paulo estava numa igreja onde tinha escribas e fariseus, doutores da lei, ele era um dos fariseus, e, no entanto, eles mataram Jesus e mataram Estevão na porta da igreja, entendeu? Eles conheciam a doutrina da igreja, eles conheciam uma Bíblia contaminada, mas a verdade mesmo não entrava neles, porque eles não aceitavam. Né? É uma das coisas que vocês têm que compreender isso, irmãos. A Bíblia, ela é muito simples. Não adianta vir com essa desculpa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas o que você tem que fazer é ler, porque aquilo que você entender, aquilo que está revelado, aquilo que está claro, se você tiver humildade e caráter, desejo, mesmo sendo cheio de falha, mas se tiver desejo de amanhã ser melhor do que você vai deixar essa palavra entrar no seu coração. Porque o que acontece? Você não vai ficar ouvindo e jogando a palavra fora. Você vai pegá-la para você. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E também tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a importância da Bíblia. Só que essa palavra aqui, divinamente inspirada, que está no versículo 16, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque muitas religiões usam esse versículo, usam essa palavra, que toda a Escritura é divinamente inspirada, para dizer que esses apóstolos que escreveram a Bíblia, eles tiveram uma inspiração divina, entendeu? Como às vezes a pessoa tem uma inspiração para fazer uma poesia, para fazer uma música, para criar um carro. Então tem que ter muito cuidado com essa palavra. Por quê? Porque a Bíblia é texto e contexto. A Bíblia deixa claro que Deus escreveu a Bíblia com a sua própria mão. As primeiras tábuas, os 10 mandamentos foram escritos com a mão de Deus. E daí para frente, Deus mandou escrever. Então, se você ler lá, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 4, Êxodo capítulo 17, versículo 14, Êxodo 34, 27, Isaías 8, 1,
Isaías 38, Jeremias 32, Jeremias 36, 2, Jeremias 36, 28, Ezequiel 43, 11, Abacuque, capítulo 2, versículo 2, Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 e versículo 19, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 8, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, 7 e 14, Apocalipse 14, versículo 13, Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 5, eu estou citando apenas alguns, que vai deixar claro que Deus falou, olha, escreve isso, escreve com letra de homem, escreve nessas tábuas, escreve nessa madeira, escreve nessas folhas, escreve nesse livro. E Deus deixa claro uma outra coisa, irmãos, que a Bíblia já está completa, tanto que o livro de Apocalipse, ele deixa claro, nada acrescentareis a essa palavra, nada tirareis dela, como diz lá no livro de Deuteronômio também, nada acrescentareis a minha palavra e nada tirareis dela. Por que Deus já fez isso? Porque aquilo que Deus quis escrever na Bíblia, ele escreveu. Entendeu? O que ele não quis, ele não escreveu. A Bíblia diz que se você fosse escrever tudo o que Jesus fez, você ia ter que fazer vários e vários livros. Então, a Bíblia é um livro completo, é uma escritura selada, acabada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas, muitas religiões vêm acrescentando na Bíblia, acrescentando livros de seus profetas, né, profetas atuais, livros apócrifos. A Igreja Católica, por exemplo, colocou 7 livros apócrifos. A Testemunha de Jeová tirou mais de 30 versículos inteiros e mudou mais umas 5.000 palavras na Bíblia deles, né, para justificar a doutrina. E assim vai, várias e várias religiões que acrescentam na palavra, que tiram da palavra. Então, Deus, quando quis falar a data de um acontecimento, ele falou. Deus, quando quis falar o lugar, ele falou. Deus, quando quis falar o nome da pessoa, ele falou. Coisas importantes, Deus não falou o nome da pessoa. Coisas que não tinham importância, Deus falou o nome da pessoa. Então, meu irmão, a Bíblia é um livro completo, é texto com texto. São 31.105 versículos, mais ou menos, né? 1.189 capítulos, 773.000 palavras, né? Mais ou menos. E eu falo mais ou menos que algumas Bíblias, eles subdividem um versículo mais versículo. Ao invés de dar 31.105, vai dar 31.110, entendeu? Que é uma subdivisão de versículos. Mas tem algumas Bíblias também que tiram versículos, tiram meio versículos, né? Então, irmãos, a Bíblia é um livro selado por Deus, e é um livro de mistérios, é um livro vivo, que tem o poder de Deus nele, porque essa palavra é viva, e diz que ela é eficaz, porque se você lê ela, ela entra dentro de você, você querendo ou não, a partir do momento que você abriu esse livro, começou a ler, vai entrar dentro de você. Você pode até rejeitar, mas que ele vai entrar dentro de você, vai. E é por isso que as igrejas estão cheias de pessoas. Por quê? Porque ouvem a palavra de Deus, a palavra que Deus manda, essa palavra que Deus trouxe para nós. Como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, é um presente de Deus para o ser humano. Essa palavra é o manual de instrução de Deus, é o manual do homem, é o norte da pessoa, é o projeto do ser humano pelo qual você tem que andar, você tem que sentir, você tem que pensar, não é? Capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Outra coisa importante que o apóstolo Paulo está deixando claro, que quem vai julgar é Jesus, e na sua vinda, ele não veio ainda. Se ele não veio ainda, não houve ressurreição. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha, aqui o apóstolo Paulo está descrevendo o que você vê nas igrejas hoje. A igreja, ao invés de trazer as pessoas do mundo para convertê-las em cristão, elas trouxeram o mundo para dentro da igreja, para satisfazer a vontade da pessoa que vem na igreja, né? Deus tira ela lá do inferno, Deus faz milagre na vida dela, Deus dá uma oportunidade para ela, ela vem para a igreja, para ela mudar, para ela se converter. Para isso que Deus traz a pessoa na igreja, para ela deixar de ser como ela era. Aí a igreja, o que faz? Para não perder o cara que está sustentando a igreja está pensando só na terra e no dinheiro, prega o mundo para ela, fica falando só o que ela quer ouvir, não exorta, não prega a Bíblia, fica pregando psicologia, filosofia, palavras lindas, bonitas, né? Músicas lindas, é tudo lindo, porque tem que ser tudo lindo, né? Estava vendo hoje ainda uma igreja, falei, meu Deus do céu, como uma pessoa pode ter uma mente dessa num país miserável? Uma igreja daquela deve ter custado R$1 bilhão, e achar que Deus está nesse negócio, rapaz, entendeu? A primeira preocupação de uma igreja é salvar vidas, salvar almas. Não é beleza, não é falar o que a pessoa quer ouvir. E aqui está deixando claro que as pessoas amontoarão para si doutores. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Irmãos, quantas coisas importantes aqui que eu li, coisas fantásticas, né? O apóstolo Paulo aqui, deixando claro uma coisa, olha, ele combateu o bom combate, guardou a fé, entendeu?
Até ele estava sentindo que era a hora da morte dele, que a morte dele estava chegando. Talvez ele tenha até sido avisado por Deus. E ele lutou até o fim. Por que ele falou combater? Porque todo cristão vai ter que lutar contra si mesmo, contra aquilo que te ensinaram, contra aquilo que fizeram de você, contra o seu gênio, a sua herança genética, contra a sua cultura, contra a religiosidade que impuseram em você. Você vai ter que lutar contra o mundo, contra as hostes celestiais da maldade, contra demônios. Até o fim da sua vida você vai ter que lutar. Por isso que ele falou, eu combati, você tem que ser um combatente. E guardei a fé. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo foi abandonado por vários crentes. Ele relata aqui, que abandonaram ele. Pessoas que andavam com ele, que viam os milagres que ele fazia, que viam todo o poder de Deus na vida dele, não adiantou nada. Abandonaram ele. Né? Gente que perseguiu ele, como ele fala aqui de Alexandre, o latoeiro. E ele disse que na primeira defesa que ele teve que fazer, que ele foi preso, nenhum crente, que o crente é muito bom quando ele vem na igreja para ganhar carro, né? Ganha casa, ganha dinheiro, né? Deposita R$1.000 na igreja e ganha 1 milhão. Isso aí o crente vem na hora correndo. Mas na hora que era para ir lá, pelo menos como ser humano, para apoiar o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. E aí ele podia ficar com ódio, né, e amaldiçoar as pessoas, mas ele falou que isto não lhe seja imputado. Se o cara não fez, isso é problema dele, vai pagar o preço dele lá. Mas ele deixou claro que Deus não abandonou ele, né? E guardou ele do pecado, da fraqueza, de todas as fraquezas que ele tinha, né, e todo ser humano tem, até o final, né, que ele quer dizer aqui. E ele falando também que deixei Trófimo doente em Mileto. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, em vários lugares que ele passou, ele curou pessoas com vários tipos de doença. Mas esse amigo dele aqui, por que ele não curou? Entendeu? Eliseu ressuscitou pessoas, fez o rio se abrir, fez um machado flutuar. Eliseu fez a primeira multiplicação de pães e peixes e morreu doente. Por quê? Para Deus, o milagre que importa na sua vida é a sua conversão. Muitas vezes, por causa da dureza do seu coração, ou por causa da sua tolice, Deus vai deixar você doente, não é? Para que você possa, através dessa dificuldade, evoluir como ser humano. Porque o que importa para Deus e o que importa para você é você se transformar em um ser humano, né? É você compreender a sua fraqueza e ter personalidade suficiente para saber escolher entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal. Amém? Louvado seja Deus.